Nesse segundo exercício, que me foi pedido por um assinante do canal, nosso amigo Emerson, para resolver sobre fluxo de calor, é um exercício mais complicado que o anterior, porque as coisas aqui funcionam da seguinte maneira. Nós temos 3 cilindros, um feito de cobre, um de latão e um feito de aço. Esses 3 cilindros eles são soldados, fazendo com que eles fiquem nesse formato de Y aqui. Esse cilindro de cobre tem 46 centímetros de extensão, o cilindro de latão tem 13 centímetros e esse cilindro de aço tem 12 centímetros de extensão. Aí eu pego e eu começo a esquentar essa ponta livre do latão, do cilindro de cobre, mantendo ele uma temperatura de 100 graus Celsius. E as extremidades livres dos cilindros de latão e aço são mantidos a 0 graus Celsius. Esses cilindros eles são soldados e neles há uma junção. Esse ponto aqui, ó. E o problema quer que você determine de quanto deve ser esta temperatura na junção. O problema quer que você calcule qual deve ser a temperatura na junção, supondo que o fluxo de calor ocorra em regime estacionário, ou seja um fluxo de calor constante. Então, a grande sacada desse exercício é você lembrar que o calor sempre flui de onde é mais quente para onde é mais frio. Aqui embaixo nós temos a região mais quente e aqui em cima a região mais fria. Portanto, o calor fluirá segundo este sentido. Ele vai de baixo para cima. Só que chega aqui nesse ponto, o fluxo de calor se bifurca. Parte do calor vai fluir pelo cilindro de latão, parte do calor fluirá pelo cilindro de aço. Portanto, essa situação poderia ser esquematizada da seguinte maneira. O fluxo de calor através do cilindro de cobre vai ser dividido em fluxo de calor no cilindro de latão, mais o fluxo de calor no cilindro de aço. Aqui, a quantidade de calor que flui pelo cilindro de cobre chega na junção, este calor se bifurca, se divide, eu apenas representei matematicamente aquilo que aqui está sendo representado esquematicamente. O fluxo de calor, através do cilindro de cobre, se dividirá entre os cilindros de latão e de aço. Lembrando que o fluxo de calor pode ser determinado pelo produto de K por A, pela variação da temperatura e pela espessura. Veja só, este K é uma constante chamada constante de condutividade térmica. Aqui no quadro está o valor do latão, do cobre e do aço. Este A é a área de secção transversal, que o problema disse que é a mesma, enquanto que ΔT é a variação de temperatura e L representa o próprio comprimento desta barra em questão. Ora, como eu tenho 3 fluxos de calor, eu terei 3 equações para cada uma delas, para o cobre, para o latão e para o aço. Então a gente vai ter assim, ó, a constante K para o cobre, vezes a área, variação de temperatura, sobre o comprimento da barra de cobre. Isso vai ser igual a constante K do latão, vezes a área, a variação de temperatura, dividido pelo comprimento da barra de latão, mais o fluxo de calor pela barra de aço, que é a constante K da barra de aço, vezes a área, vezes a variação de temperatura. Isso tudo dividido pelo comprimento da barra de aço. Vejam que, como o problema disse que elas têm as mesmas secções transversais, ou seja, a mesma área de secção transversal, eu posso simplesmente simplificar estes 3 As que aí aparecem. E agora eu vou substituir nessa expressão os valores das coisas que a gente conhece. O valor da constante para o cobre, segundo o problema, é de 0,92. Vezes
A variação de temperatura da barra de cobre é sempre a temperatura final menos a inicial. O calor vai daqui para cá, na junção. Então a temperatura final da barra de cobre é justamente a temperatura na junção. Aí eu desconto da temperatura inicial, que é a temperatura de onde o calor veio da barra de cobre, que é de 100 graus Celsius. E aí eu divido pelo valor do comprimento desta barra de cobre, que é de 46 centímetros. Acho que aqui seria interessante se a gente convertesse estes 46 centímetros para metro, porque isso aqui vai dar 0,46. Isso vai ser igual à constante do latão, que vale 0,23, vezes a variação de temperatura do latão. Neste caso, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final da barra de latão é a temperatura para onde o calor flui. Para onde é que ele vai? Para essa ponta aqui, que está uma temperatura de 0 grau, menos a temperatura inicial é a temperatura de onde o calor veio na barra de latão. Ela veio justamente do início, da temperatura de junção a ser determinada. Aí eu vou dividir pelo L, que é o comprimento da barra de latão, que vale, cadê a barra de latão? 13 centímetros. 13 centímetros, isso aqui eu acho que não está certo. O valor de K não é de 0,23. O valor de K é de 0,26. Senão vai dar treta nesse problema. Deixa eu ver aqui se é realmente isso. Eu acho que isso aqui, o valor dessa constante K não é essa. Não é de 0,23, e sim 0,26. Deixa eu ver se isso aqui mesmo. Porque... acho que é 0,26 mesmo. Eu acredito que o valor é 0,26, porque eu lembro desse exercício de eu ter feito ele em um outro momento, e eu não lembro de dar um número quebrado, número esse que eu acredito que vai dar, se o K de 0,23 for mantido. Então eu vou substituir o valor de K de 0,23 por 0,26, não para arrumar aqui o problema, para ficar do jeito que eu quero, mas sim porque eu acredito que é nesse valor mesmo, tá? O L da barra de latão é de 13 centímetros em metro 0,13. Aí eu vou somar com o valor do K do aço, que é 0,12. A variação de temperatura do aço é a mesma variação de temperatura para o latão, já que os dois estão na mesma temperatura final e estarão na mesma temperatura inicial, 0 menos T. Aí eu divido pelo valor do comprimento da barra de latão, que é de 12 centímetros, só que expresso em metro. Isso aqui vai dar 0,12. Muito bem. Aqui a gente pode dividir o 0,92 pelo 0,46, isto dá 2. Aí eu vou ter T menos 100. Isso vai ser igual a 0,26 por 0,13 dá 2, vezes o menos T, que é 0 menos T, né? Mais este com esse eu simplifico, e isso aqui vai dar simplesmente menos T. Arrumando a casa aqui, a gente vai ter 2 vezes T, 2T. 2 vezes menos 100, menos 200. Isso vai ser igual a menos 2T com menos T. Aqui, pela mais absoluta falta de espaço, eu vou resumir a conversa, tá? Estes dois vai dar menos 3T. Para o outro lado, mais 3T. Com 2T, 5T. O 200 que está negativo passa para o outro lado positivo.
a temperatura final vai ser igual a 200 dividido por 5, isso vai dar uma temperatura final de 40 graus Celsius. Então, aqui, se eu continuasse, ficaria 2T menos 200 igual a menos 3T. Eu me arrependi de ter vindo direto para cá e resolvi fazer desse jeito aqui, tá? Agora sim, esse termo, o passo é daqui para cá e daqui para cá. O 3T que está negativo passa para o outro lado da expressão positivo, 3T com 2T, 5T, e aí eu fui fazendo a continha. Portanto, deixa eu só colocar as coisas em pratos limpos, tá? Me foi passado um dado errado desse exercício. Foi passado o valor da constante de condutibilidade térmica como 0,23. Se colocar 0,23, não vai fechar a resposta para o problema. Então eu arrumei para 0,26 porque eu lembro de ter feito esse exercício em uma outra situação, e eu lembro da constante de condutibilidade térmica ser múltiplo do comprimento da barra de latão, que é de 0,13. Então aqui eu arrumei o valor da constante porque eu lembro de ter resolvido esse exercício em um outro momento e não lembro de ser 0,23, e sim 0,26. Portanto, Emerson, se você não conseguiu resolver esse exercício por esse motivo, por não fechar o resultado, se você fez as contas certinhas, mas não está fechando o resultado, provavelmente foi por causa dessa constante da condutibilidade térmica, que foi para se assumir um valor diferente daquele original. Esse exercício, se não me engano, na Universidade Mackenzie, tá? Conhecida por ter algumas questões de física bem mais elaboradas do que os vestibulares mais acessíveis. E eu lembro dessa questão, eu lembro de ter resolvido ela em outro momento e ter dado esse valor aqui, tá? E se usar o 0,23 para a constante do latão, não vai fechar esse resultado. Mas, de qualquer maneira, o exercício todo começou com esse esquema do fluxo de calor, que foi traduzido desse jeito aqui. E aí eu fui fazendo as continhas, substituindo os fluxos pelas suas fórmulas, até chegar nessa temperatura final, temperatura de 40 graus Celsius, que não seria alcançada se eu utilizasse o valor do K de 0,23. Mas, de qualquer maneira, é um exercício mais elaborado, um exercício difícil, convenhamos, mas espero ter me feito claro na explanação, na abordagem desse exercício.